Boa noite Caxias, tudo bem, tudo bom? Comigo tudo ótimo. Mais uma terça-feira e nós estamos aqui juntinhos, hoje com uma entrevista maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, aquele agradecimento mais que especial aos nossos patrocinadores, Casa Perini sempre conosco, um brinde à vida, um brinde Casa Perini. TMG, Cidadania Italiana, tá pensando na tua cidadania? Então, vem pra TMG. Enova Viagens, já tá na hora da gente organizar as férias de inverno e as férias de verão também. Divina Terra, que mandou um super mimo para nós compartilharmos aí com você, que compartilha, segue, já tá aí curtindo o nosso Tagarelando, tanto no YouTube, Spotify e também no Instagram. Liligraf Consórcios e Move Patinação. Muito obrigada pela confiança, obrigada por vocês estarem aqui no Tagarelando conosco, incentivando esse programa a ir cada vez mais para frente. Hoje o nosso programa, ele tá assim colorido. Eu até separei aqui uma fala, né? Escrevi uma colinha porque eu acho que ele é muito importante. MC Cidinho e Doca me fizeram gritar na minha pré-adolescência. Uma vontade coletiva, até hoje, de todos nós. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Sim, eu sou favela. Eu vim da favela, eu cresci na favela e me orgulho em cantar Favela Venceu, porque pobre também tem o seu lugar. Me orgulho em ver projetos colorindo a cidade, transformando dor em arte. E é por isso que hoje, quem vem colorir o nosso Tagarelando é ele, o artista plástico que atua desde 2001 e já percorreu mais de 50 países levando a sua arte multidisciplinar, transformando muros em telas, com seu grafite multicor. Ao lado dele, ela, que além de linda, empoderada, arquiteta e urbanista, é a idealizadora do projeto Mosaico na Quebrada, mais uma iniciativa do Instituto Samba, do qual ela também é presidente. Já sabe de quem eu tô falando? Não? Pois eu digo para vocês, sejam muito bem-vindos, Gustavo Gomes e ela, maravilhosa, Jéssica De Carli. Ai, Gizi, olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Um beijão pro Israel, assim, eu vejo programas de vocês sempre, eu morro de rir, assim, com essa dupla fantástica que vocês fazem aqui no Tagarelando. E hoje estou bem feliz também aqui de estar com meu amigo Gomes, que se conhecemos há um bom tempo aí nas lutas de projetos para deixar essa cidade mais colorida. E tu falou uma coisa bem importante, Gizi, sobre tu vieste da favela, né? E aí tu tem isso dentro de ti, essa luta, né? Saber que tu saiu desse lugar. E eu não saí desse lugar. E as pessoas às vezes me perguntam, né? Mas por que, né? A gente fala muito sobre lugar de fala, né? O que é esse lugar de fala? Ou é um espaço de fala? Ou é nos dar a fala? E aí eu fico pensando assim comigo, será que eu tenho esse espaço de fala para falar sobre esse assunto? E eu sinto que sim. Eu estou aí há 5 anos com o Instituto Samba, trabalhando com arte e vulnerabilidade social, e agora assim mais potente com o Mosaico na Quebrada. E eu sinto o quanto eu consigo trabalhar com essas pontes, né? Fazer com que as pessoas do lado de cá, tem muito isso. Quando o Chiquinho de Vilas me chamou para o projeto Mosaico na Quebrada, ele falava sobre a gente construir pontes, onde então a sociedade constrói muros. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito forte essa frase sobre construir pontes. E eu sou arquiteta, né? Então é esse o olhar que eu venho trazendo, e acho que estou conseguindo fazer essas pontes de uma forma que a sociedade consiga entender melhor essa discrepância social. E a arte, ela é muito poderosa para isso, tanto que a gente está aqui.
Com certeza. Eu justamente tinha essa pergunta, né? Da onde surgiu essa inspiração para criar o Instituto Samba? A gente sabe do teu trabalho, né? Honra muito o teu trabalho na cidade. É uma das melhores arquitetas que nós temos em Caxias, no estado. E a gente sabe do alto padrão que tu entrega. E estar dentro da comunidade, das comunidades, com pessoas em vulnerabilidade, precisa de um toque, né? Um olhar diferente. Eu queria saber da onde surgiu esse olhar. Da minha mãe, né? O Instituto Samba, então. Eu tenho uma frase que eu acho bem importante, que é a seguinte: toda causa coletiva, ela vem de uma motivação individual. Para analisar essa frase com calma. Mas todo mundo que luta por algo muito fortemente, seja, vou lutar por segurança pública. Talvez tu tenha tido algum gatilho, algum trauma de infância, alguma coisa importante na tua vida que te leva para esse lugar. Ou então tu luta pela causa de uma doença em específico. No meu caso, a minha motivação individual da criação do Instituto Samba veio com a minha mãe. A minha mãe é artista visual, desde criança ela ama as artes e ela colocou isso dentro de mim. E o Instituto Samba ele foi criado quando a casa da minha avó, por isso que eu digo que é uma coisa muito, muito pessoal minha, a casa da minha avó ela ia ser destruída. E ela é uma casa de patrimônio histórico, ela estava abandonada, enfim, ela ia ser destruída. E eu, como arquiteta, não queria que aquela casa fosse destruída. E abracei aquela casa e disse, nessa casa a gente tem que construir algo que seja muito significativo para a cidade. E aí a gente começou esse laboratório, eu e minha mãe, de artes visuais. E foi assim que começou. E aí a gente trazia artistas do Brasil, assim, a gente trouxe alguns artistas grafiteiros, muralistas, para fazer residências de artista dentro daquela casa. E um artista que veio de São Luís do Maranhão, Rocha Gomes, teve a oportunidade de conhecer ele na época. Quando ele veio aqui para Caxias fazer esse trabalho com a gente dentro da casa da minha avó, ele disse assim, Jéssica, eu tenho um trabalho numa periferia, lá em São Luís do Maranhão, que é o Cores da Vila. E eu queria conhecer uma periferia aqui em Caxias. E eu nunca, Gizi, tinha pisado numa periferia. Olha que eu tenho já 42 anos e ele veio para cá fazem 3 anos e eu nunca tinha pisado. E eu fui com ele, chamei a Rieta, que é uma grafiteira aqui de Caxias, e fui com ele no bairro Canyon, visitar a Casa Fluência. Um beijo enorme pra galera do Canyon. Tenho vários amigos por lá, a louca. E eu gosto de contar essa história porque a história é verdadeira. Eu poderia te contar outras histórias como que eu caí na periferia. E não, eu caí porque um artista de São Luís do Maranhão me pediu para visitar. Te convidou. E isso é fantástico, né? Porque realmente deve fazer o quê? Uns 5, 6 anos que a gente começou a ver a cidade ganhando cor. Né? Tem painéis, eu não sei se são todos teus. Não. Mas eu sou apaixonada, né? Eu levo as marcas muitas vezes para fotografar e eu amo fotografar quando tem um painel, uma arte atrás. Aquele ali no Pio 10º, já fiz várias vezes porque eu amo aquela... É uma águia, eu acho. É uma águia, sim. Eu amo aquela águia. É tua? Sim, aquele processo veio de uma viagem que eu fiz pela Indonésia. E a gente foi convidado a fazer aquela inserção de arte, aquele estilo, de um homem que se chama WPAP, um estilo único só, de produção digital, mas a gente foi convidado a fazer pinturas em murais. Então a gente acabou trazendo isso para o Brasil e fazendo algumas delas. Maravilhoso. Sou muito tua fã. E tu pintou escolas também, né? Falando em Canyon, eu vim de um processo de amor de Canyon, né? Iniciei mais educação em 2013, se eu não me engano, junto com o Chiquinho de Vilas, em Rubem Bento Alves, Vila IP, ali nessa região, e trabalhei alguns bons anos no Canyon também, no Cami São José. Ai, que legal. Que por sinal completou 20 anos essas semanas passadas aí, e um abraço a todos lá, é sempre um carinho imenso e poder entender que quando a gente está falando de arte, de periferia, desse todo, né, que é colorir a cidade em si, a gente se insere e entende que o movimento do amor, da arte, ela parte desses lugares, que é interiorizados de cada um, mas é um pluri, né? E ali ensina muito. Então, esses projetos, eles são um respingo dessa cor, né? Um respingo dessa sociedade,
de diversas frentes, de diversas falas e assim por diante. Não iconizando pessoas que começaram ou terminaram, mas pessoas que sim fazem parte desse todo. Eu acho que quando a gente traz também a fala das crianças que potencializam isso, é magnífico. E aquilo que nós estávamos falando antes em off, né? Aquela criança que está ali, poder enxergar em ti uma oportunidade de um dia ser como vocês. Um dia eu posso ser uma arquiteta. Um dia eu vou poder transformar a casa das pessoas naquilo que eu sempre sonhei em ter dentro da minha casa. É o saber usar a nossa criança. Né? Todos temos ela e poder ter elas como guardiões dentro de nós e poder usufruir disso. Eu acho que é o maior investimento que a gente pode fazer. É lindo. Eu, quando dei aula no Câmbio São José, eu era um adolescente, né? Em processo educacional, assim, trabalhando com vulnerabilidade social, com várias pessoas ao redor, tanto os oficineiros de capoeira, oficineiros de b-boys, o hip hop como um todo inserido. E a grande mensagem que eu carrego é que quando eu estava levando amor, na verdade eu estava recebendo. Né? Então é um pouco disso também que a gente faz quando a gente pinta a cidade. Essa vestimenta que a gente dá para a cidade é um pouco disso. Né? É poder vestir a cidade com esse amor e fazer com que Caxias do Sul também seja colocada no mapa. Maravilhoso. Mas olha, eu tô assim... Eu fico extasiada com o trabalho de vocês. E no início do mês, quando eu tava indo pra academia e aí tava tudo bloqueado, eu digo, gente, o que tá acontecendo? O que estão fazendo, né? Aquela que tá sempre correndo, não sabe. Aí, de repente, aí fui, né? O que estão fazendo e tananã. Aí fui pesquisar, eu digo, caracoles, olha o que essa galera tá criando. Então, escolheram o viaduto, um dos viadutos mais problemáticos, talvez, da nossa cidade. Que aquela região ali, e aí, então, aí se começa o mosaico na quebrada. Então, desse processo de eu ter começado a trabalhar nas periferias, e aí, então, nesse projeto que eu fiz no bairro Canyon, o Chiquinho de Vilas olhou assim e disse, olha, eu acho que essa guria deve dar um bem bolado, assim. Mas foi mais ou menos assim que eu e o Chiquinho se conhecemos. Eu não conhecia ele também, ele não me conhecia. E aí, naquela oportunidade, ele disse, olha, eu acho que ela tem esse poder de articulação para fazer esse projeto que há tempo, eu sei que ele já estava pensando, já tinha conversado contigo, inclusive, né, Gomes? Ele tinha esse nome, Mosaico na Quebrada. E que a intenção dele era começar no Beltrão de Queiroz, né? Lógico, na casa dele. Na casa dele. E aí, quando ele me chamou para ir no Beltrão de Queiroz, aí fui visitar o Beltrão com ele, eu olhei para tudo aquilo e, entendendo de cidade, por ser arquiteto urbanista, disse, aqui a gente talvez esteja no ponto principal da nossa cidade de integração, é a entrada da cidade. Uhum. Tu conecta o Beltrão com São Pelegrino pela escadaria que está na frente da Ser Caxias, tem um campo de futebol, tem o bairro Cinquentenário e São Pelegrino. Não, é um bairro fantástico. É um lugar, assim, que diz muitas coisas sobre uma cidade. Tem todas as classes sociais interagindo no mesmo lugar. E eu disse, não, a gente tem que olhar isso aqui como olha de drone, olhando de cima, né? Como urbanista, a gente olha o mapa da cidade olhando de cima. E aí, a gente começou o Mosaico na Quebrada no Beltrão, e ele foi como uma cultura urbana. Cultura urbana é um termo também bastante usado, e foi legitimado por Jeremy Lerner em Curitiba, que ele é arquiteto, uhum. E foi prefeito, governador, enfim. Esse olhar do urbanismo, né? Então, a gente não está ali... O grafite, ele faz parte ele é a ferramenta para a gente chegar naquilo que a gente quer chegar, que é numa cidade melhor estruturada para todos os moradores. Seja do Beltrão, seja do São Pelegrino, seja de um turista. E aí que a gente chega no projeto do viaduto. E como que tu escolheu? Daí vocês escolheram aquele, porque daí vocês já estavam trabalhando ali no Beltrão. Essa ideia, ela nasce em 2021. 2021 de uma reunião, né, de algumas pessoas. E eu venho sido convidado a partir desse tempo todo, assim, né? E assumo a responsabilidade de organizar e trazer a releitura essa repintura desse viaduto. Porque é muito importante a gente entender que as pessoas que participaram desse projeto como artistas, e aí erguendo a bandeira do artista como comunidade, são pessoas que já fizeram atos lá, já pintaram, já se manifestaram consideravelmente nesse painel, e agora a gente só oportunizou de um certo modo com mais material para poder produzir algo conjunto, a convite do Instituto Samba,
com a ajuda também do poder público, né? Que foi algo que sem eles, sem dúvida, nesse momento a gente não teria efetivado, né? O projeto já tem um apoio... apoio financeiro, tu Isso. Diz? Sim. Os nossos projetos do Instituto Samba são todos feitos via Lei de Incentivo à Cultura com patrocínio de isenção fiscal das empresas. Como a gente é uma entidade sem fins lucrativos, mas a gente acredita muito no trabalho do artista, a gente busca verba no poder do Estado e no empresariado para remunerar os artistas que estão trabalhando. Lógico. Para mim, isso é uma grande causa, assim. Eu não vou pedir para o artista... E olha, foram 15 dias de trabalho, né? E todo mundo tem boleto, Gizi. Com certeza. Isso é que as pessoas, às vezes, não entendem. A gente me coloco nesse lugar... por também ser artista, por também viver de arte, seja ela da moda ou como atriz, ou enfim. E as pessoas muitas vezes não entendem que existe um custo para tu se formar, para tu estudar, para tu ter técnica, para tu aprender, e que tu paga boleto. E a galera, às vezes, diminui isso, né? Na pandemia, eu ouvia muito, várias coisas. Eu queria saber o que tu ia fazer se não tivesse 1 milhão de filmes dentro do Netflix que tu ama, para tu assistir, para tu ficar zapeando, passando, comendo pipoca. Só que quanto emprego isso não gera, né? A gente vê só os artistas na tela. Mas para um artista brilhar na frente, tem 200 pessoas atrás. E para um dia um artista chegar a tu tá ali zapeando na TV, em algum momento ele teve que começar. Em algum momento alguém teve que olhar para ele e financiar aquilo. Então a gente sim no Instituto remunera toda a cadeia de profissionais que trabalham nos nossos projetos, através das leis de incentivo à cultura. Parabéns. Mais uma vez, parabéns. Né? Teve um papel fundamental, assim, que o todo se fez. Aquela arte, né? Não foi o Gustavo Gomes, não foi a Jéssica De Carli, não foi, né, as empresas. Eu acho que esse coletivo como um todo fez com que aquilo acontecesse e desse visibilidade a esse local, né? Porque quando a gente fala em lavagem desde 1981, a gente nunca lavou o viaduto para a gente poder fazer uma repintura. Então a gente tem que fazer ações com a própria comunidade que entende como que vai ser o viaduto, o que quer pintar nesse viaduto, né? Tem N questões, além de uma lavagem, além de uma base de pintura, além de um grande preparo de várias equipes. Transformar aquilo numa tela. Isso, nem só uma tela, mas algo que possa dar luz, vida para quem entre, né? Porque eu permeio aquele bairro, né? A minha família... Vocês dois são de Caxias, naturais de Caxias. Minha mãe mora na José do Patrocínio, na Rua do Cemitério. Então eu sempre fui da esquina para lá, mas eu conheço todo mundo, né? E todo mundo me conhece. Então eu sei muito bem as coisas que acontecem e como isso acontece. Então poder também estar privilegiando e oportunizando artistas da minha comunidade, pintando junto com eles, num ato que é para os cidadãos caxienses, é magnífico. Em quantos artistas vocês estavam? É muito interessante, porque quando a gente fala em quantos a gente estava, é um número que não se define, porque são vários amigos que vão chegando nesse mural e também coparticipando disso, né? Mas aí, como é que tu escolhe a pintura, por exemplo? O que a gente vai fazer nesse viaduto? Porque eu vi bichos, né? Tem aranha, tem o sapo. Da onde surgiu essa inspiração? O que eles representam? A narrativa toda veio do Instituto Samba. A gente pintou um projeto criado por eles, né? E se deu essa liberdade de que isso acontecesse. Mas cada um entrou com seu estilo, com o seu propósito a partir daquele ícone. Daquele briefing que deram. E mais que isso, como eu disse, essa repintura foi feita pelos próprios artistas que já pintaram ele. Então todos que estavam lá são pichadores, são pessoas que estão se manifestando consideravelmente e agora estão com uma oportunidade diferente, com um pouquinho mais de material para pintar. E ali a gente consegue conectar esse todo, trabalhar também, interpretar esse projeto e fazer acontecer em conjunto. E a gente escolheu uma selva urbana, né? Então essa é a temática do viaduto, esses animais gigantes, né? É a natureza. A gente tem o Parque Cinquentenário do lado também, então é a natureza invadindo flores, invadindo esse espaço urbano, e escolhemos alguns animais locais, o Quero-Quero, que tá bem icônico, escolhemos o Doguinho Caramelo, né? O Gomes que pintou inclusive o Doguinho Caramelo, não podia não ter um Doguinho Caramelo, por favor, né? Tem as histórias de Doguinhos Caramelos. Muitas. Né? Eles sempre são os melhores
companheiros, né? Sem dúvida. Ali mesmo tinha, acho, duas pessoas que moravam ali embaixo que tinham um doguinho caramelo. Isso é um papel fundamental também, a gente interpretar como que é esses moradores, né? Qual que é o papel que é feito com eles. Nós, como artistas, também tivemos contato, né? E onde é que eles foram que depois que pintaram eu não vi eles lá? Então, eu acredito, isso não tenho certeza, mas a partir do movimento que existiu de Festa da Uva já teve um papel diferente, onde eles foram inseridos, né, nas casas de apoio e assim por diante, e sinalizados que a pintura ia acontecer. E bem dizer, a gente está pintando a casa deles. Sim. Né? Então, o pós disso, não sei como vai ficar. Isso é uma coisa que eu não sei faz parte, né, do olhar de vocês. Mas é uma coisa que desde 2013 eu tenho acompanhado números em jornais do aumento de usuários de crack em todas as redondezas, né? A gente já teve episódios de moradores destruindo, tacando fogo, tentando tirar as pessoas dali. Tenho uma sensação disso ter dado uma diminuída agora nos últimos 2 ou 3 anos. Mas vocês, com o Instituto Samba, que estão dentro das periferias, vocês têm uma sensação, assim, têm um olhar para essas pessoas? Sim, o que a gente pensa? A gente pensa em deixar um lugar melhor, requalificado, transformado para aquelas pessoas. A gente tem o exemplo da escadaria em frente a Ser Caxias. Ali tem moradores que utilizam a escada e ali é a casa deles. Quando a gente fez a pintura, a nossa intenção não é retirar eles do lugar. A nossa intenção é deixar aquele lugar melhor, acreditando que eles vão cuidar mais do espaço urbano se todo mundo cuidar, né? Sim. E é muito engraçado, porque tem o zelador, agora ele se chama de zelador, o Kleber, do viaduto. O morador, ele chama, se tu chegar lá, ele vai falar, eu sou o zelador e eu cuido dessa escadaria. Então, é um sentimento de pertencimento. A gente acredita que, caso os moradores aqui do viaduto voltarem a ocupar esse espaço, eles vão cuidar mais do espaço. Porque tá bonito. Porque tá bonito. Isso acontece ao natural. Ali no Beltrão de Queiroz também, assim, nos lugares que a gente fez as pracinhas, a gente volta lá e a gente vê que os moradores cuidam mais. A Dona Maria de Fátima foi uma das primeiras casas que a gente pintou no Beltrão de Queiroz. E ela, todo dia de manhã, ela limpa todo o beco, que é o beco que a gente pintou ali, da casa dela. Olha que bem, porque isso também fala muito, né? Quando tem uma influenciadora, não sei se vocês já ouviram falar, a Ellen Milgrau, que é modelo e que ela entra nas casas para organizar, para limpar, para tirar, porque as pessoas também entram num estágio de depressão muito grande, né? Às vezes a vida começa a dar para trás e não tem oportunidade. Tu não tem ninguém que te pegue pela mão, às vezes pela tua condição financeira, às vezes pela tua dependência, às vezes por N fatores, e tu vai se trancando e vai vivendo ali que nem um tatu. Exatamente. A pracinha do lado do viaduto, eu acho que o Gomes deve ter reparado isso durante o processo noturno ali. Ela não tinha nenhuma luz. Nada de iluminação pública. Quando o Gomes, no primeiro dia, vocês começaram a lavagem, no segundo ou terceiro dia, a prefeitura levou os caminhões da iluminação e colocaram a iluminação pública toda nova naquela pracinha. Hoje, se a gente passar do lado da praça, do lado do viaduto, ela está iluminada. Ela não estava 15 dias atrás, quando a gente começou. Porque daí um pega na mão do outro, né? Isso, e é uma cobrança. A gente também está aqui para cobrar o poder público. Esse tipo de projeto que a gente faz está fazendo o poder público dizer assim, não vou falar a palavra aqui, né, quase. Mas tipo, o que tá acontecendo? A gente tem que correr atrás. Essa semana eles me ligaram da prefeitura. Vamos pintar mais um viaduto? Acho que seria bem legal. A arte, ela tá dando essa visibilidade aos problemas. A gente não tem aquele bairro famosérrimo em Miami? Como é que é? Maravilhoso. Sempre que eu vou para lá, eu tenho que ir lá para ver quais são as obras novas, o que tem de novo. E seria fantástico a gente ter um aqui. Imagina só, até o Beltrão, transformar o Beltrão nesse bairro que já comercializa, né? Todas as esquinas com lojas, Nossa, pensa que sensacional! Em volta de um campo. Dentro disso, eu morei em Miami. Morei em Miami Beach muito tempo.
e tive o prazer de pintar lá. Conheci vários artistas em vários eventos lá. Mas a gente tem que entender também o que a gente está fazendo com essa arte e como que ela se manifesta, a partir de qual público a gente pinta. Então, sem dúvida, a pintura dentro da periferia e a pintura de um viaduto e a pintura de uma empena e a pintura de uma empresa, ou o grafite como ele é, que ele é só feito, né, sem nenhum valor comercial, ele tem diferenciações. E as pessoas que trabalham dentro dessa linguagem compreendem. Muitas vezes as pessoas que estão fora dessa linguagem não compreendem. E no viaduto a gente conseguiu unificar um pouquinho de tudo isso. E foi interessante para o artista, foi interessante para a comunidade e para os entornos. Então acredito que a gente tem que também trabalhar com a realidade que a gente tem em Caxias, né? Sem dúvida, o Wynilda é um grande exemplo, mas eram jovens exilados, né? Talvez a gente não tenha o mesmo formato aqui, mas que a gente possa talvez atravessar outras barreiras para o que a gente tem aqui. Aqui a gente ainda tem um preconceito, talvez, com a diferenciação entre a pichação e o grafite, ou não? Eu nunca tive, né? Eu acredito plenamente que é uma manifestação social e que cada um pode expressar consideravelmente do formato que quiser. Isso é arte para mim, né? Tanto que eu acredito que a pichação ela é uma caligrafia, uma tipografia brasileira, única. Só existente aqui. Eu fico apavorada em São Paulo que a galera sobe nos prédios e diz como é que foi pichar lá, menino? E ela existe em prol de algo que não se existia muito material, né? Eu pinto há 23 anos, então na época eu peguei muito disso. A gente pintava em Caxias do Sul somente de rolinho. Nós quase não tínhamos spray para pintar. Tinha 2, 3 cores e só. Aquele do Calhambeque que se pintava as calotas de carro, o micro-ondas e assim por diante. Então isso tudo se difundiu nesse sentido. Então a gente tem que entender um pouco da nossa realidade. Mas eu tenho plenitude, assim, de que com certeza a pichação como lettering do próprio viaduto, que ela foi trazida, pichadores também fizeram esse ato junto com a gente. Os pichadores de Caxias também trabalharam com nós. Então isso é super necessário para a gente mostrar o que é daqui, no momento que a gente está. E para também trazer novos olhares, né? Porque o picho como um todo, ele vai se tornar algo de museu. Com certeza. Como já é. Como já é, em vários outros lugares. E quando a gente vai para esses outros lugares, a gente prestigia, a gente compra, a gente paga, né? A gente paga para ver, a gente até quer levar me fala uma coisinha, né? Agora, quando é nosso, a gente torce o nariz. É igual as pombas de Milão. Todo mundo ama as pombas de Milão. Nossa, vai passar em Duomo, olha... Essa do Omo, que pombas lindas, se abaixa, vê aquela pombaieta todo cagando na tua cabeça, que lindo. Vai aqui na nossa Praça Dante, ai que nojo desses ratos com asa. Muda até de nome. Mas poder, assim, eu falei isso pra Jéssica, poder afirmar uma bandeira, assim, no solo rígido do basalto de Caxias... É uma honra para todo mundo que participou. Com certeza. E olha o nosso telefone! O telefone toca e eles arregalam os olhos. Ninguém tá preparado para esse momento. Ai, Deus, socorro, Deus. Ele grita. Ele é louco. Com o Isra, ele é pior. Oi? Sim, acho que o Isra volta, amor. Sim, é uma saudade, né? Eu sei, eu não faço essas perguntas baixa. Não, eu sou tímida, tá? Tá bom. Então, tá, eu vou nessa. Não, leve, tá bom. Um beijo pra todos. Tchau, tchau. Esse telefone, ele é muito louco. Ele quer sempre saber coisas da intimidade dos convidados. Ele quer saber se vocês gostam mais de manhã ou de tarde ou de noite. Ele sempre quer saber assim, picante, sabe? Ele é bem picantezinho, ele tira da nossa energia. Mas dessa vez ele fez uma perguntinha leve. Ele quer saber politicamente o que vocês gritam nesses muros, aonde está essa manifestação, o que cada um de vocês pensa. Para mim é o poder das cores, né? O que eleva as pessoas, a roupa que a gente usa, porque a gente coloca e como que a gente se diverte com isso. Então, trazendo felicidade. Vestir a cidade. Maravilhoso. E a arte como comunidade, né? Como um todo. Unindo povos. Sem dúvida. Que eu acho que a arte tem esse poder, né? Somos todos iguais. Tem uma frase bem icônica, assim, que já foi bastante pichada, inclusive, que para mim é a frase que me grita politicamente, que ela é assim:
tia, tu conhece essa frase, né, Gomes? Eu não decorei as minhas, mas vamos ouvir as tuas. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela e lembrar dela, porque eu estava falando de piche, daí eu me lembrei dela. Tia, eu pichei seu muro do lado de fora da rua, que é nossa. Isso significa que a rua É pública. é pública. E se eu pichei o muro e você, tia, se deu o direito de murar, então o lado de fora é meu. Isso é Né? o que eu grito politicamente. Quando me perguntam o que eu penso sobre o picho, eu penso que a rua é nossa, a rua é pública. E a gente tem que eu acho que tem que se unir para tornar essa rua, essa via pública cada vez melhor. Cada vez com mais luz, com mais limpeza, com mais vida. E é por isso que eu sou contra os muros. Se a gente não tivesse muros, talvez a gente não tivesse picho, se a gente não tivesse muros que dividem a sociedade, né? Os meus terrenos, a minha casa, o meu muro. Uma casa, um terreno, a minha rua. Pode ser utópico isso, mas uma sociedade com uma segurança em que eu não precise de muros. Mas aí a gente precisa fechar os olhos um pouco, ou melhor, abrir os olhos para uma política de verdade, né, onde as pessoas sejam menos politiqueiras e mais politizadas e lutem verdadeiramente por saúde, por educação, Educação eu acho que é primordial. No Reolon a gente tem a ação ali com o Machado de Assis, porque aquelas crianças sonham em ser arquitetas, em ser advogadas, e nós temos crianças maravilhosas que precisam de um olhar mais acalentado, sabe? Que tu pegue na mão e diz, vem, porque ali tem um monte de coisas por trás, né? Tem uma família desestruturada de outros âmbitos, mas que não ganha apoio de ninguém. Ninguém vai lá e diz, cara, vem comigo, eu te ajudo, vamos fazer diferente, vamos... Sei lá, eu acho que é muito isso. Quando a gente tiver isso, a gente não vai precisar, porque uma pessoa com fome, uma mãe com fome rouba, um pai com fome mata. E as crianças, elas têm acesso hoje, Gisele, a tudo, o celular deu acesso a tudo. Então, assim, elas vão ver a roupa de marca, o tênis bacana, elas vão querer também ter aquilo. E aí elas sonham, pelo menos com a convivência que eu tenho hoje com as crianças da periferia. Elas sonham ou em ser um artista famoso, ou em ser um jogador de futebol famoso, porque elas imaginam que é assim que elas vão chegar. Mas não. É a base da educação. Elas podem ser um advogado, um arquiteto. Gomes, alcance ali para nós aquele Casas da Quebrada. Para mim, isso é muito significativo. Isso aqui é no Beltrão de Queiroz, tá? A gente tem um mapinha aqui, não sei se dá para ver, então é ali, naquela ali. Dá para ver? Isso. Então, a gente tem aqui o mapa, né, das 75 casas que a gente Aparece pintou. direitinho, tu quer que eu aproxime? Se quiser aproximar. Que a gente pintou 75 casas no Beltrão, a gente fez um joguinho aqui para as crianças também achar sua casa, enfim. Mas Eu adorei essa casa. é uma gracinha, né? Mas o que eu quero com isso? Eu quero que as crianças da comunidade, o Isaías, o Lourenço, o Cauã, o Ediel, o Nick, que estão sempre com a gente, eles sonhem em ser arquitetos, em serem engenheiros. Eu respeito e trabalho com toda a cadeia da construção civil. Quero que eles sejam pedreiros também, é uma profissão legítima, mas eu quero que eles olhem essa planta baixa, eles olhem as casinhas e eles pensem, eu posso desenhar também, eu posso nessa cadeia produtiva ser o pedreiro, mas também ser o calculista. E Com eles certeza. sonharem em ser o que eles quiserem ser. Ser um marceneiro e poder criar um design novo, né? E ganhar um prêmio. Eu acho que é muito sobre isso. É sobre isso, no final das contas é sobre isso, né? Então, eu acho que o Mosaico na Quebrada, ele vem colocando sonhos nas crianças. O Gomes, desde o início, ele vem participando do projeto e teve um dos projetos que eu tenho mais orgulho dentro do Beltrão de Queiroz, que foi o Muros da Quebrada. O Muros da Quebrada, o Gomes fez algo assim sensacional. A gente já fez um chamamento de edital para artistas do Brasil inteiro. 113 artistas se inscreveram e o Gomes fez uma curadoria e seleção de 22 artistas. Foram 22 artistas do Brasil inteiro grafitando juntos no Beltrão de Queiroz.
Eu acho que sobre isso tu podia falar um pouquinho, né, Gomes? Porque quando tu falou, Gizi, que a gente já tem um espaço que pode ser turístico, cultural dentro de Caxias, é porque tem preciosidades dentro do Beltrão, né? Nossa. Quando eu particularmente eu trago isso como hip hop, né? Como um incentivo a todos, né? Seja ele o morador, a sociedade que vai estar entrando dentro do bairro, quem vai estar saindo, quem vai estar só passando. Não trago ele como um único projeto, né? Foi uma honra poder estar presente ali, participar, mas eu também dou aula no Krasnorte, eu dou aula no CAMI, eu dou aula, né, em diferentes frentes e trago projetos hoje que O Krasnorte é onde? É no Vila Verde. Vila Verde. Isso. Enfim, são ações que a gente consegue fazer em conjunto. Quando a gente traz um edital em que oportuniza artistas do Brasil inteiro, isso cria força para a cidade. Isso multiplica técnicas, multiplica vivências, multiplica vários formatos e respinga daí essas cores na nossa Caxias do Sul. Então, quando eu venho desse convite, quando eu trabalho dentro dessas esferas, que muito elas são com a bandeira dos grafiteiros, mas a gente também tem que fazer a mediação entre o morro e o asfalto, né? Não é só estar ali dentro de um lado ou de outro. Então hoje eu consigo também me posicionar isso como virtude ali, poder fazer essa ponte é magnífica. E o hip hop me formatou nesse sentido. Então quando eu venho fazer um projeto assim, eu penso muito nessa questão, né? O artista lá de um outro estado poder trazer o seu hip hop para cá. Poder também evadir a comunidade trazendo a sua própria vivência ou mostrando como é a sua própria comunidade pra gente. Porque daí a gente tem um crescimento. Não, e são artistas fantásticos, né? A gente tem os gêmeos também que arrasam, que fazem obras maravilhosas. São Paulo tem, assim, a cara deles, né? Eles têm várias obras maravilhosas, eles são muito amigos da Gui. E eu conheci o trabalho deles através dela e virei muito fã. Porque eles são, nossa, sensacionais. E seria muito legal, né? Daqui a pouco a gente conseguir trazer uma galera dessas para Caxias, para falar com a gurizada, mostrar que essa arte também tem valor, que faz a coisa crescer, né? E a gente tem aqui, né? E a gente tem aqui. E a gente tem aqui. E a gente tem aqui. E a gente pode se espelhar em quantos outros, né? Hoje a gente tem penas na cidade pintadas, hoje a gente tem viadutos na cidade pintada, hoje a gente tem periferias na cidade pintada, então a gente também já tá bem posicionado. Não, eu acho que a gente pode fazer uma troca. Gêmeos, vocês que estão nos escutando. Ah, já vou mandar pros meninos. Já manda pra eles. Ó, os gêmeos vêm fazer uma arte aqui, a gente leva o Gomes pra lá. A gente faz essa troca. Eu acho isso muito interessante. Muito legal. No Instituto Samba a gente pensa muito isso. As residências de artista, essa troca cultural que o Gomes está falando. Então, vem um artista de São Paulo pra cá, mas vai um caxiense pra São Paulo. Vem um artista São Luís do Maranhão, como eu comentei, para cá, e a gente leva um daqui para lá, porque não tem melhor ou pior. É quando o Gomes fala que ele viaja o mundo inteiro compartilhando a arte dele, trazer essas pessoas do mundo inteiro para cá também. Olha aí, Pandolfos, desafiados agora, lascou-se. Desafiados. Então essa é a grande troca, né, cultural. E o Instituto Samba tem isso, né? Todo mundo me pergunta assim, mas por que Instituto Samba? Por que samba? E samba vem mesmo da arte popular brasileira. Sim. Por acreditar que aqui, e por isso que a gente faz essas trocas culturais e traz vocês artistas. Estavam também apoiando o carnaval, né? Que depois de tanto tempo voltou. Retomada do carnaval, Retomada, 7 anos sem nossa. Carnaval. Ano que vem apoiaremos de novo, a gente já está conversando com as escolas de samba, justamente porque a gente acredita que a gente aqui em Caxias é um território nacional, um território brasileiro. Então o samba vem para a gente falar de arte popular brasileira, falar de arte brasileira. De muita coisa. Num território que ele é mais colonialista, né? A gente tem raízes afetivas da imigração. Então, a gente vem com o Instituto Samba realmente... Não, e nós temos tudo, né? Eu não sei tu, Jéssica, mas quando eu olho para aquele imigrante, aquele monumento imigrante, eu vejo ele como algo que realmente acolhe e que realmente Caxias tem potencial para ser uma cidade com raízes de todas as
Falando em monumento imigrante, o Gomes nem sabe aqui, que eu já tô articulando pra gente pintar Ixi. aquele viaduto. Ai, tu sabe que eu pensei, na hora que tu falou, vamos pintar outro, eu pensei naquele. Mas a gente tem que pintar em todo mundo que já pintou antes. E a gente tem que trazer essa galera a pintar sem dúvida nenhuma. Com certeza. Nossa, é maravilhoso. E às vezes eu acho que nós caxienses, a gente esquece daquele monumento e a gente se torna meio bairrista. E na verdade a gente deveria expandir, né? E extravasar. Quando a gente fala de Caxias do Sul, a gente não fala de uva só. Não. Não fala só de imigração, só de futebol, só de basquete. Fala de N fatores. Hoje mesmo, se a gente for andar no centro da nossa cidade, que por assim dizer é rodeado de regiões periféricas, mas é o núcleo, O miolo tá ali. a gente quase não vê cidadãos caxienses. Cidadãos. Cidadãos. Né? Não, mas São muitas pessoas de fora. E que bom que a gente pode hoje acolher, e que bom que a gente pode... Uma coisa que eu sentia falta quando eu viajava, na época que eu modelava, é que fora a gente escutava várias línguas. Tu moraste fora também e sabe que a gente escuta várias línguas. E vai passando no russo, vai passando no alemão, e vai passando... Tu acha que é um xingamento, é um oi... E aqui não, aqui a gente não via isso, era muito nós. Eram, sei lá, 600 mil habitantes nossos. E eu acho que nos últimos anos, devido a tudo que vem acontecendo, a gente deu uma miscigenada maior, né? Eu acho isso magnífico. Eu acho isso magnífico, até para a gente aprender mais sobre outras culturas e entender que existem outros povos, dar uma misturada, né, em tudo isso e crescer, Porque é sobre isso, é sobre crescer cada vez mais, né? E Caxias investir cada vez mais em turismo. Nossa, isso sim. Que eu acho que precisa turismo e cultura. Uma dúvida que eu tenho, quando vocês... o projeto de vocês, ele é apoiado aí pelos nossos vereadores, pela Câmara de Vereadores, ou vocês acabam tendo Não, é muito apoiado. muito apoiado por todos? Todos, a gente... Até uns que entram dizendo que são deles. Ai, que maravilhoso! Acontece também. Eu acho ótimo. Porque a política é oportunista, né? Lógico. Ela quer se formatar nesse sentido. Eu já vi alguns vídeos. Isso acontece. Mas a gente que tava lá lavando, pintando de madrugada, fechando rua, que às vezes também, né, congestiona alguma coisa ali pros outros, a gente fez o nosso papel muito bem feito. É isso aí, maravilhoso. E como diz nossa Marrom, né? Não deixe o samba morrer. Olha eu que cantora. Não tentei ainda, gente. Mas, né, que vocês permaneçam aí com esse samba pulsante, vibrante cada vez mais. O poder público, ele dá muito apoio, sim, até porque coisa boa eles querem se colar, né? Isso que o Gomes falou. Então não tem por que dentro da Câmara de Vereadores a gente sofrer qualquer resistência, porque... Vocês estão ali para ajudar. A gente está fazendo... E com todo respeito, já se foi a época de falar mal de prefeitura, de prefeito, porque a política a gente faz todo dia, né? Todos os dias. Então poder ser político é fazendo o que a gente tem vontade de fazer e apoia quem quer, como você disse, né? Eu acho que é muito sobre isso. Acho que a hora que a galera se der conta de que não se faz nada sozinho. Nunca. Independentemente de quem seja. Esse ano, inclusive, nós temos aí eleições. Temos nomes muito bons, nomes fortes, de vários lados. Mas eu acho que o principal de tudo é entender que a gente precisa escolher alguém para fazer melhor, para estar junto. E qualquer um que ganhe vai ter esse propósito. E eu acho que, enquanto matriz turística, já que a gente está falando de turismo, Caxias, ela tá naquele lugar que ela não sabe se ela tem um turismo rural, ou se ela tem um turismo de cidade, ou se ela é um turismo de matriz econômica, se é da indústria, se é gastronômico, se é os serviços. E aí, sim, eu acho que precisa ter uma política pública mais bem pensada para entender o que a gente quer vender. O que a gente quer vender? Porque talvez o grande segredo de Caxias está justamente nessa cidade urbanizada. Nessa cidade que agora, então, é uma cidade grafitada, é uma cidade que a periferia faz parte, é uma cidade democrática. Então, a gente às vezes fica tentando se espelhar em outras cidades. Vou dar o exemplo aqui, Serra Gaúcha, Gramado, né? É uma potência de turismo legal.
Não tem nada a ver conosco. Isso, Gramado... Eles lutam com as armas que eles têm, porque eles não têm armas. A arma deles não tem indústria. Não tem indústria. Eles não têm... Agora começaram a ter vinícola, mas a história deles era o Natal, era a Páscoa, era o cinema, era fazer de um limão uma limonada. E fizeram muito bem feito. Muito bem feito. Talvez sim tenham que aprender com a galera de lá o que deu certo lá para trazer para cá. Enquanto marketing mesmo, do que você vem ver aqui. Exato. E aí Bento também tá super na frente da gente nisso. E Caxias talvez... A própria arquitetura de Bento tá massa. As ruas em Bento têm um ar diferente, ar que tu não tá no sul. Mas Caxias tem grandes potenciais. Enquanto estrutura urbana, a Maesa, enquanto um equipamento urbano, todo o nosso Vai centro... sair a Maesa? Esperamos que Ou sim. tá virando lenda já isso, né? E aí, que Caxias não se utiliza? Porque o turismo poderia estar nesses grandes equipamentos. A estação férrea, como a gente tem, pouquíssimas cidades têm isso. Não, e agora com esse novo que abriu ali, o pátio da estação, tá fantástico. Tá belíssimo. Parabéns pro meu primo que tá arrasando lá na Bodega del Toro. Arrasou, bichão. Projeto meu, inclusive. Inclusive, ele me disse, ai, a Jéssica que tá fazendo. Tudo que eu ponho a mão fica lindo, né? Seja um restaurante ou uma periferia. Chupa, Brasil! Mas é isso, periferias para serem visitadas. Então, assim, é uma múltiplas oportunidades que Caxias tem no turismo, né? Só a gente enxergar. Nossa, dupla Caju aí arrasando. Arrasando, achei que iam ganhar. Eu fiquei assim, meu lado geminiana, confesso, ficou bem dividido. Aí eu fiquei arrasada. Um fazia gol, eu gritava, o outro fazia gol, eu gritava. E o Viaduto não tem a dupla Caju, porque o Gomes me abriu os olhos. Porque no primeiro projeto de Instituto Samba, a gente ia ter um lado do painel que ia ser esses animais e o outro lado ia ser sobre futebol. Mas aí a gente estava, então, no primeiro projeto, então tinha um lado que era dos animais e o outro lado a gente ia fazer sobre a gloriosa dupla Caju. E o Gomes, ele disse assim, olha, Jéssica... aqui a gente tem gremistas, colorados, a gente vai ter visitantes... Né? O Jusão, então, agora vai jogar com Corinthians, Palmeiras, com tudo que é time grande. Como que a gente vai, no viaduto de entrada da cidade, criar esse desconforto? No entorno de um campo, né? Não tem como definir cor. Eu chego a me arrepiar, gente. Não tem como definir cor. Não tem, porque a gente já vive um momento de fanatismo muito grande. Exato. Que antes já era duro quando era só sobre futebol e religião e amores. Agora a gente tem outros tantos fanatismos, né? Até do Big Brother já virou um fanatismo sem noção. Mas obrigado, Jéssica, por me ouvir. Não, é bom porque Deus o livre para ter um tendel. Por isso a gente daí não quis entrar tu perguntou no início, né, os temas, né, os animais. Daí a gente chegou naquela reunião e a gente falou, não queremos assuntos complexos, problemáticos, e é bem isso. Ninguém tem problema com o doguinho caramelo, vai ser o doguinho caramelo. É isso. Não, a gente tem que se escapar de problema. Às vezes, mesmo tentando se escapar, tu cai numa cilada, porque pode ser que a aranha tenha alguma coisa, né? Acontece. Nossa, surgiu Nossa, nunca pensei. Nossa, daí alguém vai pensar. Vai pensar que nem eu tava... Mas esse é o papel, né? Esse é o papel. Fazer a gente pensar. Esse é o papel. Eu, no navio da Xuxa, de repente, uma senhora escreveu, porque só podia ser uma noite de candomblé. Digo, gente, aonde? Porque tava todo mundo de branco tocando Olodum. Nossa. E assim, Gizi, e se fosse uma noite de candomblé que também, ótimo, tudo bem. Que maravilhoso, porque tem espaço para todos. Eu sempre venho com meu axézinho. E a gente tem, isso também é uma outra fala importante que eu gosto de trazer com o Instituto Samba, sobre a intolerância e tolerância religiosa, sabe? Porque, e aí tu falaste do carnaval antes, a gente também está apoiando a retomada das escolas. A nossa cultura brasileira, ela é uma cultura muito rica. E ela é muito rica porque ela também tem essa base
da religião. Sim. Né? A única religião de fato brasileira, nascida no Brasil, é a Umbanda, que nasceu em Niterói. Então, eu respeito todas as religiões, até quem não tem religião. E o candomblé e as religiões afro merecem sim a nossa tolerância, porque é a religião que vem da base, predominante, que vem do negro. Exato. Eu acho, e a gente tem que ter, eu acho que respeito. Respeito, eu acho que é a palavra que a gente deveria pensar antes da tal da... Me fugiu a porra da palavra que todo mundo usa. Me botar no teu lugar. Lugar de fala, respeito. Lugar de fala, é muita coisa, né? Pertencimento. A gente tá vivendo um momento que assim, precisa de um dicionário novo. Para entender o que não falar. Entender o que não falar, para dizer, deixa eu pensar, vou falar de novo. E isso aqui no podcast é bem complicado, sabe? Porque às vezes tu fala uma coisa com uma intenção e as pessoas entendem com 5 outras intenções. E aí é complicado. É complicado porque não existe a tal da empatia. E que eu acho que o respeito tem que vir antes da empatia. Podemos pichar ela na rua. Eu acho que seria bem bacana. Aí esse mês, né? Esse vai ao ar, é o último programa deste mês e a gente iniciou ele falando sobre o autismo, sobre o quanto as mães atípicas precisam estar se explicando o tempo inteiro, precisam pedir permissão na fila, precisa 1000 coisas, sabe? E não seria necessário. É natural. É natural. A gente, como pessoas, né, inteligentes, deveríamos entender. Questão de religião, Mesma Deus coisa. é um só, independentemente. Na hora que me surgiu o CA, eu dobrei o joelho e aprendi a rezar bem rápido. Bati ponto, fiz... Quando vê, tu tá até lá, tá em todas as... Disser pra tu tomar um xixi de bode, tu toma. E benze o xixi do bode, de medo, porque quem tem cu tem medo. Opa. Ai, plim, plim. Ai, dá um respiro. E sobre isso, assim, teve um primeiro projeto, assim, ali no Beltrão de Queiroz também, que a gente falava sobre a acessibilidade física, né, dos cadeirantes. Que é um pepino também na cidade, né, Jéssica? Vamos dizer. Isso, aí muitas falas, né? Ai, porque vocês tinham que fazer ser acessível, acessibilidade universal. A favela já não tem acessibilidade universal. Os becos já não tem, as escadarias já não tem, a cidade já não tem acessibilidade universal. Então, tu tem um cadeirante dentro da periferia, tu tá lascado. Como é que faz pra subir? Mas tem muitos. É onde mais tem cadeirantes na periferia. Porque lá eu tive alunos cadeirantes. Lá na infância. E faz como pra sair de casa? A mãe ajuda, a avó ajuda, os alunos ajudam, os educadores ajudam e assim vai. Isso seria uma matéria muito interessante da gente fazer, né? De entrar aí e mostrar isso. Porque às vezes a gente fica preocupado com o macro e esquece desse micro que é, às vezes, muito mais relevante, que é aquilo que a gente falava antes, né? Às vezes a gente se preocupa em ter 7 banheiros, quando, na verdade, alguns não tem nenhum. Não tem nenhum. Lá em casa, na minha casa, não tinha. Assim, balde era um festival da casa própria. Uhum. Tu vem de periferia mesmo? Mesmo. Eu sou adotada. Eu tenho a minha mãe de criação, que por má administração acabou saindo da Feijó Júnior para morar no bairro Pioneiro. Então, eu lembro da minha mãe chorando litros, assim, quando a gente se mudou. E a minha mãe biológica foi uma das primeiras a morar no Reolon. E lá no Reolon a gente não tinha banheiro, a gente morava numa varanda, numa meia água que tinha cozinha e quarto, e o banheiro era um banheiro comunitário lá fora. Depois que construíram, que antes de construir a gente não tinha nem... Muitos irmãos também? Eu não, né? Eu só tinha a minha irmã e eu. E eu ficava nessa ida e vinda, né? Ia pro Pioneiro, voltava. Mas para pegar ônibus para ir pra escola, a gente metia os sacos nos pés, porque chegava tudo embarrado, não tinha... Porque o Pioneiro é Zona Norte e o Reolon é aqui. Aqui, é. Então Reolon é Zona Oeste. É, Reolon é Oeste. Que ainda faz parte até do... Um abraço a todo mundo de lá. Um beijo enorme.
A Gizi enche os olhos de lágrima, Eu encho porque é muito... Era foda pra caralho. As frestas era assim, ó, a gente queria espiar. Eu lembro que na minha casa, no Pioneiro, roubaram, né? Os vizinhos entraram e levaram tudo que a gente tinha pra botar na tomada. E a gente espiava por umas frestas, né? E vendo os caras saindo com o que a gente... A merreca que a gente tinha, que era uma televisão, micro-ondas e um nada, sabe? E um microsystem que eu inventei, que eu queria uma porra dessa de carrossel. E a mãe gastou o que tinha e o que não tinha pra comprar. E aí não deu um mês, os caras levaram embora. E aí a gente saiu do Pioneiro, foi morar de favor na casa de uma amiga da minha mãe. E depois, logo em seguida, eu comecei a modelar. E uma vez um cara desse me encontrou ali na praça. Ele disse assim, agora ficou famosa, não olha pros pobres. Eu olhei bem pra cara dele. Ele disse assim, meu querido, pra pobre eu olho, mas pra ladrão, vagabundo que rouba de pobre, não olho mesmo. Cuspi no chão de quem ainda quer enterrar um por um. Morreram todos. Desculpa, desabafei, vou cortar essa parte. Não importa. Chega a me abanar de ódio. Mas que a gente lembre que isso aí acontece todo dia. Todos os dias. É muito triste. E aí a gente aprende a dar valor a tudo que se tem. E principalmente que dinheiro não é tudo. Não é tudo. Dinheiro vai embora. Dignidade, respeito, amizade não se compra. Não se compra. Então, eu queria ficar aqui, galera, conversando com vocês horas mais, mas a gente precisa se despedir. Gostaria muito de agradecer a disponibilidade, a rapidez de vocês responderem esta louca que pergunta à meia-noite. Maravilhosa. Ai, muito, muito obrigada. Gostaria que deixassem um recadinho aí para quem está nos assistindo. Mamãe mandou eu escolher. Primeiras as damas. Primeiras moças. Ai, dizer assim, ó, agradecer o convite, assim, quando tu nos convidou, logo eu chamei o Gomes, disse, vamos lá, porque ela tem um público que interage bastante. E eu vou em todos os programas que me convidam, porque às vezes pode ser uma pessoa que está escutando, pode ser 100, pode ser 1000, mas eu quero cativar um por um. Isso aí. Se a gente conseguir alcançar atingir um... E eu quero atingir várias vezes um. Então, pra gente atingir esse monte de um... Por exemplo, essa tua história, eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo que tu veio de periferia. Eu não sabia, por exemplo. E é inspirador. Obrigada. E nos motiva a fazer mais e mais e mais. E eu tento... e deixar aqui, assim... Para os arquitetos mesmo que me escutam, assim, porque daí a gente fala com os nossos, né? Uhum. Eu quero que mais profissionais de arquitetura entendam que a nossa profissão só faz sentido e só vai ter sentido se a gente puder fazer uma contribuição real para as periferias de Caxias, do Brasil, porque a gente só vai viver num mundo mais justo, numa cidade melhor, até melhor para quem está confortável já no seu lugar de conforto, se os outros também estiverem. A gente vive numa mesma cidade. Então, esse é o meu pedido, assim, eu sempre peço isso, assim, para os arquitetos olharem para... Até porque é meio estranho, às vezes, agora tá tão na moda, né, esses condomínios, e aí na tua janela dos fundos tá de cara com... Eu acho que é só, assim, a gente tem que terminar, mas sobre condomínio eu acho interessantíssimo, assim, porque os meus clientes, eles dizem assim, ai, é tão bom ver as crianças brincando na rua, assim, porque agora soltas, sem grade, porque os condomínios são murados. Entre muros, né? Entre muros. E eu fico me pensando, daqui 20 anos, que geração a gente está criando que essas crianças não têm contato com o mundo externo? Talvez essas crianças venham ter problemas no futuro que a gente não tem noção, porque elas não interagem com... dentro de uma bolha. Rua não é porque tem asfalto. Rua não é a rua do condomínio. Rua tem situações urbanas, barulho, carro, insegurança, mercadinho. Rua é isso, rua não é asfalto. Então essa é a grande dica, assim, vamos viver a nossa cidade. E aí tu olha pela porta da frente, semana passada eu tava que daí tu olha na porta da frente, assim, tudo lindo, né? Parece um conto de fadas. Aí na rua de trás, assim, era a realidade nua e crua. Vamos sair da bolha e viver a realidade. Eu tirei a Maia de escola particular para ela ter noção da realidade.
Porque ela ia na casa da minha mãe, ela dizia, eu não gosto daqui. Eu digo, não gosta? Foi daqui que a tua mãe veio. Tu vai ficar aí agora brincando com teus primos, porque isso aqui é vida. Realidade. Realidade. Não é essa bolha de iPad que tu vive. Essa é Agradece a Deus que tu tem iPad, minha querida. Gise, uma honra, viu? Nossa, cheguei mesmo. Estar aqui com todos, né? Acho que a Jéssica, agradecer o convite também pelo projeto e tantos outros. E em nome dos artistas também que participaram disso conosco, que aceitaram essa premissa de fazer isso em prol de uma Caxias do Sul melhor. E contem com a gente que terão outros. Viu? Antes ele falou que não, agora ele já começou a achar que sim. E eu já me coloco aí à disposição para ajudar. Eu não sei pintar direito, mas eu ajudo. Bora. Eu jogo uma tinta, eu lavo o muro, né? Tem um jato ótimo. Uma blogueiragem para contribuir. Já faz uma blogueiragem, tudo certo. Contem comigo sempre, o que vocês precisarem, por favor. Modo. É isso aí, minha gente. Muito obrigada por mais essa noite vocês estarem aqui conosco. Eu espero que vocês tenham curtido. Vou aguardar aí muitos comentários, muitos corações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva já e já ativa o sininho para não perder nada. Essa nova temporada do Tagarelando tá demais. Só gente fera, só histórias maravilhosas. E para te presentear, nessa semana, a galera que estiver aí participando, entra lá no @tagarelando_podcasting, que o nosso patrocinador da Divina Terra deu esse mimo. E eu vou sortear agora na próxima semana. Posso ficar com um já? Seria ótimo. Tu quer um sachêzinho, eu te dou, meu bem. Mas vocês levam presente, porque aqui no nosso Tagarelando sempre tem mimo. Casa Perini, um brinde à vida, um brinde Casa Perini. E vocês levam Casa Perini para casa? Hoje, deixa eu ver qual que é o espumante, é esse que tá aí do seu lado. Ó, o Benildão eu sou apegada, tá? O Benildão é meu, quer dizer, é nosso, é meu e do Isra. Olha aqui, a aquarela, vocês já tomaram aquarela? Uma Esse delícia. ainda não. A aquarela é fantástica, uma bebida fresca, foi um sucesso quando a Loki esteve aqui e vocês levam para brindar e por favor, quando brindarem, nos marquem. Olha eu que pedichona. Gente, obrigado. Um beijo enorme e até daqui 15 dias, quem sabe com surpresa, se Deus quiser. Beijo, tchau!